Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Jéssica Santos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer o convite que foi feito a mim. Para mim é muito importante, muito gratificante estar falando sobre o biogás, que é algo tão novo, mas muito importante aqui para o nosso estado de Alagoas. Eu me chamo Jéssica, sou engenheira civil, fiz minha graduação pela UNIT, o Centro Universitário Tiradentes. Sou técnica em eletrotécnica pelo Instituto Federal de Alagoas e atualmente estou cursando pós-graduação no IPOG, em Gestão de Fontes Renováveis de Energia e Eficiência Energética. Hoje eu trabalho na Alagoas Ambiental e atualmente sou coordenadora de biogás e energia nos projetos da Alagoas Ambiental, da unidade Agreste e Metropolitana, que fica no Pilar e em Craíbas. Então, vou falar rapidamente um breve histórico sobre a Alagoas Ambiental, o que é que ela faz aqui no estado de Alagoas. Em 2015, a Alagoas Ambiental iniciou a sua operação com a CTR Metropolitana, que é uma central de tratamento de resíduos. Então, lá nós realizamos o tratamento de todo tipo de resíduo e disposição final. Em 2016, foi implantada a célula de resíduo classe 1, que é o resíduo perigoso. Em 2016 também foi inaugurada a CTR Agreste, que fica no município de Craíbas. Ainda em 2016, implantamos a primeira usina de reciclagem de resíduos da construção civil. 2017, uma unidade de tratamento de chorume na CTR Metropolitana, no Pilar. Em 2021, iniciamos o tratamento de resíduo de saúde por autoclavagem e incineração na CTR Metropolitana. Em 2023, nós tivemos a... Deixa eu ver se passou aqui. Aqui, pulei. Espera aí. Aqui. Em 2021, inauguramos uma estação de transbordo no município de Porto Calvo, para facilitar o deslocamento dos municípios do entorno, para levar os resíduos para a CTR Metropolitana. 2021, inauguramos a segunda usina de reciclagem de resíduos da construção civil, na CTR Metropolitana, no Pilar. Em 2022, foi quando demos início à nossa primeira usina de geração de energia através do biogás, no município do Pilar, com um motor em funcionamento. Deixa eu pular aqui. Estação de tratamento de chorume na CTR Agreste em 2022, e o segundo motor de geração de energia do biogás em 2023, também na unidade do Pilar. Ainda em 2023, nós iniciamos uma usina de trituração de pneus na CTR Metropolitana, pneus inservíveis, e estação de tratamento de efluente sanitário na CTR Agreste. A segunda usina de geração de energia, só que dessa vez no Agreste, no município de Craíbas, nós implantamos 2 motores de uma vez. E tivemos a inauguração da CTR Sertão, que fica no município de Delmiro Gouveia. Em 2024, nós inauguramos a estação de tratamento de efluente na CTR Sertão, biomassa na CTR Metropolitana, e agora estamos implantando coprocessamento de resíduo perigoso e uma estação de tratamento de efluente na CTR Metropolitana. Aqui nós temos um mapa de todos os municípios que hoje são atendidos pela Alagoas Ambiental, seja pela CTR Metropolitana, CTR Agreste ou CTR Sertão. Agora vamos falar um pouquinho sobre a geração de biogás. Tudo inicia na nossa célula de classe 2A. A célula de classe 2A é a célula que nós recebemos o resíduo doméstico, é o resíduo sólido urbano, aquele que vai realmente gerar o biogás. Então, nessa célula, hoje nós recebemos todos esses resíduos são acondicionados e dentro da célula existe uma drenagem, deixa eu ver quem fotos aqui, existe uma drenagem que faz a captação desse biogás para a nossa usina de biogás. Pronto. Aqui é uma imagem das 2 usinas, da usina de biogás em Pilar e em Craíbas, aqui à esquerda no Pilar, à direita em Craíbas. E aqui abaixo nós temos um passo a passo assim, de como nós geramos o biogás e convertemos em energia elétrica.
Tudo inicia na base. Antes de fazer a deposição do resíduo, nós realizamos uma impermeabilização na base e uma drenagem. Essa drenagem tem a função tanto de drenar o chorume para a estação de tratamento de chorume, quanto para drenar o gás até o topo do aterro, que é o que nós chamamos de espinha de peixe, vocês conseguem ver aqui na esquerda. Aí, depois de pronta a drenagem, já está pronto para receber resíduo. À medida que o resíduo vai sendo depositado, nós chegamos a uma cota final e realizamos a captação desse biogás. Esse biogás, ali como vocês podem ver na última imagem, ele é capturado através de tubulações verticais e tubulações horizontais, e são enviados para estações de regulagem. Essas estações de regulagem têm um objetivo: ela facilita a análise e regulagem do gás, porque num ponto só nós conseguimos concentrar até 20 drenos. Hoje nós temos 4 em funcionamento, então podemos analisar 80 drenos, sendo 20 em cada ponto, né, cada ponto específico. Isso facilita muito a nossa operação. Aqui embaixo vocês vão conseguir observar mais ou menos como é o layout. Seria um dreno de captação do biogás. Esse dreno, à medida que a gente vai depositando o resíduo, esse dreno vai subindo, né? Vai subindo com pedra rachão, tubo perfurado, até o topo do maciço. Então, depois, nós realizamos essa conversão, que chamamos de conversão do dreno, que seria a passagem do tubo vertical para o tubo horizontal. E eles vão para as estações de regulagem, que é essa imagenzinha aqui, e que vocês conseguem ver na foto. O objetivo dessas estações, além de concentrar vários drenos num ponto só, é que nós realizamos regulagem e análise do biogás. E o que seria isso? Para o bom funcionamento dos motores, eles precisam ter uma composição específica. O principal componente do biogás, como vocês sabem, é o metano e o dióxido de carbono. E para o funcionamento dos motores, é o metano. E o grande vilão é o oxigênio. Então, nós temos equipamentos, que são os analisadores de biogás, que verificam o nível de metano e de oxigênio de cada dreno, aqui nesse ponto que nós chamamos de estação de regulagem. Então, nós temos o equipamento, realizamos essa análise e fazemos uma espécie de regulagem, que é para manter aquele dreno numa composição específica para o bom funcionamento do motor. A gente sempre trabalha com o metano 50% acima, não abaixo, 50% para mais, e o oxigênio 2% a menos. Então, para isso é necessário ter esse acompanhamento e regulagem, se necessário. Que regular nada mais é que abrir ou fechar um pouco mais, deixar passar um pouco mais ou um pouco menos do biogás daquele dreno, para a gente ter uma composição final que atenda a geração do biogás. Pronto. Essa outra imagem é a planta de tratamento. Então, depois que todo esse biogás é capturado do aterro, ele se encontra num único ponto e é levado até essa unidade de tratamento, que tem o objetivo de aspirar o biogás do aterro. Então, nós temos um aspirador multiestágio que faz essa aspiração. Ele tem as duas funções. Tanto aspira o gás do aterro, quanto envia o gás ou para a flare ou para os motores. No nosso caso, temos os dois, o flare e os motores. Então, nesse pré-tratamento, nós realizamos basicamente duas funções. Retirar a umidade do gás, que nós chamamos de condensado. Então, nós retiramos essa umidade e esse condensado retorna para o aterro. E nós resfriamos o biogás. Ele vem com a temperatura mais elevada e para o funcionamento dos motores, nós precisamos rebaixar essa temperatura. Então, basicamente, essa planta de tratamento tem essa utilidade. Nós temos o aspirador, que tem a função de succionar e comprimir o gás para os motores ou para o flare. E temos, temos trocadores de calor, que funcionam com o chiller, à base de um líquido refrigerante, para fazer essa troca de gás, essa troca de calor com o gás. Então, nós temos uma troca que chamamos de gás-água e gás-gás. Gás-água para deixar ele mais frio, o gás mais frio, tirar o condensado e depois ele esquenta um pouco para retornar para os motores, uma temperatura compatível com o funcionamento deles. Aqui é o nosso flare. Nós temos o flare aberto, isso nas duas unidades.
esse flare tem um funcionamento, no caso de termos o gás em excedente, e também para manutenção dos motores. Quando o motor está em manutenção, a gente precisa queimar esse gás, então existe esse flare. E aqui são os nossos motores. Cada unidade hoje, a CTR Metropolitana tem 2 motores a biogás e a CTR Agreste também tem 2. Aqui, basicamente, é onde ocorre a combustão interna desse biogás dentro do motor. E esse motor é acoplado no alternador que gera energia elétrica e essa energia elétrica é compatibilizada com a rede da Equatorial. Aí essa imagem vocês conseguem ver o interior dos motores e embaixo tem um esquema mostrando como é que esse gás chega para alimentar o motor. Aqui é um pouco sobre a automação e controle. Todas as plantas, elas são totalmente automatizadas. Nós conseguimos visualizar em tempo real, pelo supervisório, pelo celular, pelo notebook. Se tiver qualquer problema com o equipamento, se a planta parar, existe um contato direto entre o equipamento, entre o motor e o operador. Então, existe uma discadora que liga e informa que o equipamento está parado. Então, o operador vai, se desloca e faz a ligação. Mas aqui nós temos todas as informações. Todo aquele passo a passo que eu comentei, vocês conseguem ver nesse supervisório aqui. Em azul tem o aspirador, que faz a sucção do gás, e o envio dele, depois do tratamento, ou para o flare ou para os motores. E essa parte de baixo é onde ocorre a troca de calor. O gás entra com uma temperatura, sai com outra, e lá no final nós conseguimos ver o funcionamento dos motores. A potência gerada, consumida, tudo. E a vazão de biogás. Cada motor tem o seu medidor de vazão. Então, hoje, como resultados, nós temos o primeiro motor, ele é do Pilar, né, da CTR Metropolitana, foi inaugurado em 2022, 17 de março, e injetamos 1.000 kWh. O segundo motor, também do Pilar, foi inaugurado em... Foi inaugurado em 2023, e os 2 motores do Agreste, da CTR Craíbas, gerando cada um 1.000 também, né, um total de 2.000 lá na CTR Agreste, que também foi inaugurado no ano passado. Ainda como resultados, desde o início das nossas operações, as 2 unidades, tanto Craíbas quanto Pilar, já geraram um total de 43,8 gigawatt, sendo que 16,2 foi em Craíbas e 27,6 na unidade de Pilar, que já tem um motor um pouco mais antigo, né, do ano de 2022. E só nesse ano, a soma das 2 usinas, ela já alcançou 27,7 gigawatts. Aqui mais um pouco sobre os resultados. Mensalmente, hoje nós conseguimos capturar mais de 1.500.000 metros cúbicos de biogás, né? E então, aproximadamente 50% de metano, que é a qualidade que nós tentamos sempre mantê-lo, apenas em 2024, nós deixamos de enviar esse metano, né, em quase 7 milhões de metros cúbicos, só em 2024. Então, aqui à direita, é só para vocês observarem que nós temos um controle dessa geração e do biogás que é produzido, que é queimado e que vai para os motores. Então, nós conseguimos ver quanto foi gerado por motor, mês a mês, quanto de biogás vai para o flare, vai para um motor e vai para outro, nós temos todo esse acompanhamento. E essa energia, ela é utilizada para onde, né? Ela é para abastecimento elétrico de residências, né? 4 motores em funcionamento, né? É o suficiente para abastecer cerca de 20.000 residências. Então, hoje nós injetamos essa energia na rede da Equatorial e ficamos com esse crédito para as unidades consumidoras que quiserem se consorciar ao projeto, fazerem uso dessa energia renovável. Deixa eu botar aqui. Aí. Crédito de carbono. Isso é algo novo na unidade, na Alagoas Ambiental, na verdade. Nós estamos fazendo o registro dos nossos projetos, tanto de Pilar quanto da Agreste, no crédito de carbono. Estamos nos cadastrando Pilar na plataforma do Verra e Craíbas na plataforma Gold Standard.
porque com todo esse biogás que nós geramos energia e também queimamos no flare, nós conseguimos mensurar o quanto de crédito de carbono nós temos acumulado e comercializar esse crédito para algumas unidades que não conseguem diminuir na sua produção as emissões atmosféricas. Hoje o nosso projeto ele é considerado um projeto que reduz as emissões atmosféricas. Então, a partir disso, você consegue gerar o crédito de carbono e comercializar esse crédito para empresas que não conseguem, para que ela possa, pelo menos, neutralizar suas emissões. Alguns desafios que hoje nós enfrentamos na nossa operação, no dia a dia. Operação do aterro sanitário. Como vocês sabem, o biogás, como ele vem do aterro sanitário, existe um monitoramento contínuo no aterro sanitário, porque qualquer variação no aterro atrapalha ou ajuda a produção de biogás e, consequentemente, a geração de energia. Então, existe um vínculo da operação do gás e a operação do aterro, que a operação do aterro é a disposição diária do resíduo. A disposição, cobertura, realização de drenagens. Então, conciliar a operação do gás com o aterro hoje ainda é um desafio, né? Mas que nós hoje conseguimos superar bastante. Eu iniciei as minhas atividades na operação do aterro, então acredito que isso facilita conciliar a operação do gás com o aterro, que é um dos grandes gargalos, já que esses motores eles funcionam muito bem, desde que tenhamos biogás suficiente e com a qualidade necessária para o abastecimento deles. Falhas mecânicas do motor. Como eu falei, esses motores funcionam muito bem. Só que aqui no Brasil, nós não temos essa tecnologia. Esses motores foram importados da Itália. Então, algumas peças, às vezes muito pequenas, nós não conseguimos encontrar no Brasil. Então, depende um pouco de importação. Então, isso hoje a gente enxerga ainda como um desafio que precisa ser superado. Mapeamento dos drenos, né? À medida que o aterro vai avançando, vão se criando novos drenos. Então, nós precisamos estar sempre captando e acompanhando a evolução, porque esse biogás, existe uma curva de geração. Então, em cerca de 6 meses até 5 anos é o nosso ponto máximo de geração de biogás. Então, a gente não consegue estar extraindo um biogás bom para geração de energia se o resíduo estiver muito recente e nem se estiver muito antigo. Então, temos também esse acompanhamento. Como o aterro ainda é recente, todos os drenos basicamente estão funcionando, mas daqui a pouco alguns drenos vão deixando de funcionar, em virtude de ser o resíduo mais antigo, e nós precisamos colocar outros no lugar para que os motores continuem a sua geração. Interferências externas. Eu não sei se vocês já visitaram um aterro sanitário, mas é um local que é totalmente aberto e tem interferências externas. A umidade, temperatura, sol, chuva. Então, isso impacta diretamente na geração do biogás e, consequentemente, na geração de energia. Diferente de um biodigestor, que é um ambiente mais fechado, né? Então, isso é uma dificuldade, né, ainda a ser superada. Porque quando a gente identifica um problema com o dreno, a gente vai lá para tentar resolver. Mas, às vezes, existem algumas possibilidades, né? Às vezes, é uma entrada de oxigênio. Às vezes, o oxigênio, como eu falei, é um grande vilão. Então, pode acontecer de uma tubulação romper, então tem contato direto com o oxigênio atrapalhar, né, o processo. As linhas também, esse biogás, ele gera um condensado, que é a umidade natural. Então, todas as linhas precisam ter um caimento, seja para o dreno, seja para a estação de regulagem. Então, é algo que nós acompanhamos também regularmente, porque isso impacta também diretamente na geração de gás. E aqui, só a título de informação mesmo, né? Nós brevemente, a Alagoas Ambiental vai estar inaugurando uma usina fotovoltaica na CTR Sertão, né? Com capacidade dos 4 motores junto, 4 megas. Se temos 1 mega por motor, só a nossa usina fotovoltaica vai ser 4 kW, 4.000 kW por hora. Ela hoje está em processo de implantação. E também a título de informação, não é muito voltado à energia elétrica, mas é voltado à energia, né? Nós trabalhamos hoje com a usina de trituração de pneus inservíveis na unidade do Pilar.
que tem uma função de receber os pneus. Hoje, a unidade Pilar, ela recebe pneu gratuitamente de todo o estado e realiza diversas campanhas com a SEMAR, que é a Secretaria Municipal de Recursos Hídricos aqui do estado, para coleta de pneus. O pneu, como vocês sabem, ele é algo prejudicial para a saúde, né? Porque acumula água, o mosquito põe os ovos, tem um problema com a dengue, chikungunya, zika, enfim. Então, hoje nós temos uma unidade para triturar esses pneus. E qual é o objetivo dessa trituração? Nós trituramos o pneu e produzimos o chip de pneu, que é um material bem pequeno, com a granulometria específica de 3 polegadas. E esse material, ele serve como combustível alternativo em fornos de cimenteiras, na fabricação de cimento, que é algo que hoje nós já fazemos, né? Hoje nós já enviamos esse material para as cimenteiras para a produção de cimento. Porque o pneu, ele tem alto poder calorífico, né? Então, é um material muito bom, muito interessante. Então, nós conseguimos dar uma utilidade para esse material que é tão prejudicial. E, ao mesmo tempo, as cimenteiras, elas reduzem o consumo do combustível fóssil, que é o coque de petróleo que eles utilizam no próprio processo. Então, ao invés de utilizar esse combustível fóssil, a cimenteira está utilizando o nosso pneu triturado. Né? Existem também algumas utilizações, mas hoje, para a Alagoas Ambiental, ela está trabalhando somente com o envio para as cimenteiras. Existe a possibilidade, né, de utilizar o pneu para tapetes de automóveis, pisos de quadras, solas de sapato e até o asfalto, né, asfalto borracha. Mas isso exige que nós tenhamos outras máquinas também, além. Uma máquina para produzir o grão e o pó. Então, o nosso intuito hoje é realmente produzir o chip e enviar esse chip para as cimenteiras. A unidade de biomassa também, que tem a mesma ideia da unidade de pneu, né? Hoje nós temos uma produção nela de 2 toneladas hora. Então, da mesma forma que o pneu, hoje também nós recebemos a biomassa gratuitamente. Poda, pallet, tronco de árvore, assim, tudo realmente para produzir o cavaco de madeira. E esse cavaco de madeira, ele também tem essa utilidade nas cimenteiras, mas hoje nós estamos enviando para... Nós temos um projeto com a Timac Agro para a produção de fertilizantes. Que é o que nós chamamos de CDR. É o combustível derivado de resíduo. Tudo que eu estou falando aí é o combustível derivado de resíduo. O pneu, a biomassa e o coprocessamento de resíduo classe 1 também. Serve para aquecer os fornos. No caso da biomassa, para aquecimento dos fornos para secagem do produto. E aqui é a unidade de coprocessamento de resíduos, que tem um objetivo também muito similar e ainda está em implantação. Hoje ela não está operando ainda na unidade, mas ela está em vias de comissionamento. É uma máquina que produz 5 toneladas hora. Então, todo o resíduo perigoso que nós recebemos na unidade, que antes ele ia para a célula, uma célula de classe 1, uma célula específica, boa parte dele não vai mais. Ele vai ser coprocessado, que nada mais é que triturar e fazer uma blendagem desse material. Mas existe todo um acompanhamento com esse material, um acompanhamento de laboratório, para verificar poder calorífico, teor de cloro, nível de umidade. E após isso também a gente vai estar enviando para as cimenteiras para estar fazendo a queima nos seus fornos. Então, alguns exemplos, né, de material que nós recebemos e vamos estar coprocessando. EPIs e uniformes contaminados, filtros automotivos, estopas, bombonas de óleo, madeira contaminada, tudo que é assim contaminado com óleo, tudo que é inflamável, corrosivo, tóxico, é o que nós chamamos de resíduo classe 1, resíduo perigoso. Então, vai ter essa destinação também. É o CDRI, que é o combustível derivado de resíduo industrial. Vai para a indústria cimenteira em fornos para a fabricação do clinker. Existem também alguns estudos para diferentes aplicações. E é isso, pessoal. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, fique à vontade. Agradecemos, Jéssica, pela sua palestra.
surgiu algumas dúvidas aqui, os alunos enviaram para o formulário. Você está conseguindo me ouvir? Estou. E eu vou ler para você. A primeira dúvida foi da Yasmin, do Luiz. Onde e como acontece o armazenamento dos pneus? Certo. O armazenamento dos pneus ocorre no próprio galpão. Nós temos um galpão que abriga a máquina de trituração de pneus inservíveis. Então, nós temos veículos, eu até esqueci de passar essa informação, além de receber gratuitamente, nós também realizamos a coleta, né? Existe um número, se vocês quiserem também, eu posso estar passando, de contato, porque a gente coleta esse pneu e leva para a unidade do biogás. Então, ele fica condicionado dentro de um galpão e realizando o processamento desse pneu. Ele já vai chegando, ele não passa muito tempo lá. Vai chegando e sendo triturado, chegando e sendo triturado. A única diferença para a nossa máquina de pneu é o tipo do pneu. A eficiência da máquina ela é mais interessante com o pneu pequeno, que é o pneu de carro. Pneu de caminhonete, pneu de caminhão, ele precisa passar por mais uma etapa, que é a etapa do corte dele e retirada do material ferroso, que nós também separamos e enviamos para a indústria siderúrgica. Mas ele é acondicionado dentro do próprio galpão. Só que à medida que vai chegando, ele já vai sendo triado. A Yasmin perguntou, eles consomem o próprio biogás que produzem em todas as unidades ou é só no do Pilar? O biogás ou a energia, nesse caso? Biogás. Não, a gente não consegue consumir tudo porque a gente precisa estar sempre junto com a operação do aterro. Então, não existe a possibilidade de eu fazer a captação do biogás enquanto eu tenho um trator de esteira passando por cima do resíduo. Então, alguns drenos, os drenos que nós chamamos da área de operação, que é a área de recebimento do resíduo, não é possível fazer a captação. Mas, à medida que o aterro vai avançando, eu vou realizando a captação desses drenos que ficaram para trás. Hoje ainda nós não estamos realizando a venda, porque para o crédito de carbono existem algumas etapas. É algo muito criterioso, então nós estamos registrando primeiro os projetos. Existe uma etapa de registro do projeto, que ele precisa ser validado, precisa passar por consulta pública, precisa que uma empresa de auditoria, que é uma empresa vinculada a esses órgãos mundiais, venha em cada unidade e verifique que realmente é um projeto que reduz as emissões. Então, nós estamos registrando apenas os projetos. Ainda não realizamos nenhuma venda. O Arthur Cauê perguntou, vocês também fazem coleta de lixo eletrônico? Caso sim, como funciona o descarte e qual o destino que vocês dão a ele? Hoje nós não realizamos coleta. A Alagoas Ambiental ela não é uma empresa de coleta. Ela é apenas de tratamento e disposição final de resíduos. Mas existem empresas que realizam a coleta e levam para a Alagoas Ambiental. O Arthur Paiva também fez uma pergunta, está aqui presencialmente, aluno do curso de Engenharia de Energias, e perguntou se é possível fazer o armazenamento do gás para gerar eletricidade em determinado horário, e se há constância de produção de gás pelo aterro. Não. Hoje, na nossa unidade, nós não conseguimos armazenar. Os motores funcionam 24 horas por dia. Então, 30 dias no mês, ele só para fazer manutenção. Então, todo o biogás ele vai sendo captado e alimenta os motores e os motores funcionam, continuam gerando. Com o excesso de gás, nós vamos queimar no flare e verificar se já existe gás suficiente para a gente adquirir mais um motor. Mas hoje nós não acondicionamos. O Luan Felipe também fez uma pergunta e ele perguntou se vocês trabalham com metais pesados. Se sim, quais as formas de coleta, tratamento e despejo desses metais? Nós não realizamos coleta, como eu falei anteriormente, só tratamento e disposição final. Nós recebemos os resíduos perigosos, que têm aquelas características de serem tóxicos, inflamáveis, corrosivos, e hoje na nossa unidade nós temos uma célula de resíduo classe 1, que é uma célula preparada para receber resíduo perigoso. Não sei se vocês se recordam que recentemente tivemos um problema com uma contaminação de óleo nas praias do Nordeste.
Então, todo esse óleo, nós recebemos esse óleo porque somos o único local licenciado para receber resíduo perigoso no estado de Alagoas. Então, nós recebemos e acondicionamos na nossa célula. O que nós temos agora de diferente é a unidade de coprocessamento, porque muita coisa que ia antigamente para a célula vai deixar de ir para ser coprocessada. Então, vai aumentar a vida útil dessa célula.